A fala dele foi assim: morreu a única pessoa que me entendia. Como superar a dor da perda de alguém que a gente ama? O luto, da mesma forma que qualquer outra situação na vida, ele precisa também ser vivido, ele precisa ser compreendido. Abre um buraco no coração, o chão simplesmente abre. Você não tem mais graça de nada. É um momento assim de uma dor tão profunda e a dor parece que só aumenta. Começa ali com a negação, depois a raiva, a barganha, a depressão e por fim a aceitação. Saia, rompa com o ciclo de depressão. Você vai chorar, vai doer, vai machucar o seu coração, mas vai ficar uma saudade boa. E você que está enfrentando um momento de luto nesse momento, eu quero que você saiba que a palavra de Deus também diz que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, porque o Senhor está com você. Vamos todos que estamos assistindo o programa orar por elas, orar por quem foi, orar por quem está sofrendo, quem está com o coração sangrando. Como superar a dor da perda de alguém que a gente ama, o luto, né? Que quem hoje está passando por isso, que perdeu um parente, perdeu marido, que perdeu pai, mãe, filho, sabe da dor que a gente vai falar hoje no programa. É muito difícil, eu não sei nem como que eu poderia aconselhar vocês e por isso mesmo hoje eu fiz um programa com quem vocês amam e eu também amo e que vai dar uma palavra pra gente, de repente de apoio, de incentivo e vai poder ajudar vocês, que é o meu amigo pastor Cristiano. Tudo bem, pastor? Tudo bem, tudo bem. Hoje o assunto é bastante delicado, né? Eu até comecei mais séria, porque não tem como a gente falar de uma maneira leve de um assunto tão pesado, porque às vezes do nada alguém que a gente ama é tirado da gente. E é muito difícil como a gente pode superar esse luto, essa perda de quem a gente ama. Para mim é uma coisa muito difícil, inimaginável. Sim, uma coisa, Ana, que é importante a gente saber e a gente parar para pensar um pouquinho antes da gente conversar um pouco mais sobre o luto é assim. Talvez seja uma das únicas certezas que nós temos na vida, porém nós nunca estamos preparados para ela. Não, e nem para perder quem a gente ama. Exatamente, porque tudo aquilo que a gente ama, aquilo que a gente gosta, aquilo que faz bem para a gente quer que perdure, né? Isso quando você pensa especialmente em relação a um cônjuge, a um parente muito próximo, um filho, né? Pai, mãe, exatamente. Irmão, então, meu Deus do céu, que nós dor. não queremos que aquela situação, vamos dizer assim, nós não queremos que aquilo cesse, porque a gente quer continuar expressando amor, continuar a convivência. A gente porque quer aquela amar faz pessoa bem. perto da gente. Sim, sim. Até mesmo engraçado que até mesmo às vezes quando tem situações assim que envolvem doenças terminais, por mais que a gente saiba que a pessoa está sofrendo e que talvez a morte vai ser um alívio, a gente não quer aquela parte, a gente quer que ela fique por perto. Sim. A gente morre, abre um buraco no coração da gente, né? Eu acho que quem está passando por isso sabe bem o que eu estou descrevendo. Abre um buraco no coração, o chão simplesmente abre. Você não tem mais graça de nada. É um momento assim de uma dor tão profunda e a dor parece que só aumenta. Não é só a dor da hora que você ouviu a notícia. A hora que você ouviu a notícia você não entende, na hora que você vai velar você não entende enterrar, mas depois também é muito complicado. E é sobre isso que eu queria falar, como ajudar essas pessoas que hoje estão passando por isso, já que o nosso programa ele tenta ajudar quem está com dores na alma. E não tem, acho que, uma dor maior do que essa. Sim, a perda, o luto, ela, por mais que eu acabei de falar, seja uma coisa natural, inevitável na vida do ser humano, ele precisa ser encarado também, como todas as situações difíceis que nós enfrentamos na vida. Mas o luto, da mesma forma que qualquer outra situação na vida, ele precisa também ser vivido, ele precisa ser compreendido. É um processo. É um processo, né? é um processo. E, inclusive, né, segundo os especialistas na área da psicologia, né, o luto ele tem 5 fases que a pessoa precisa assimilar e passar. Sim. Então ele começa ali com a negação, depois a raiva, a barganha, a depressão e por fim a aceitação. Como que a pessoa sai dessa segunda fase? Da Porque raiva. da negação ela vai ter que sair e ela rapidamente vai para a raiva. Sim. Engraçado que a raiva é porque você precisa achar um culpado. Sim, é Deus, né? Você culpa Deus, as pessoas culpam você culpa... Se foi um acidente, você culpa outra alguém pessoa, exatamente. Então a raiva ela é provocada por isso. O importante nessas fases do luto que nós estamos falando e saudável, que você transite por elas. Porque ninguém fica feliz quando alguém morre, ninguém gosta de perder alguém querido, você vai sentir raiva daquilo, raiva do momento inclusive.
E nessa questão da raiva contra Deus, uma coisa que eu tenho aprendido nessa trajetória toda é assim, Deus não fica ofendido quando a gente questiona, e a gente sente esse momento, porque Deus conhece a nossa estrutura como ser humano. Então, a raiva vai passar. É isso que a pessoa precisa entender. Vai passar. Ela não pode ficar escravo daquele sentimento. Né? E principalmente, Ana, se envolve uma outra pessoa, porque Deus, de repente, a gente pode ficar com raiva de Deus naquele momento, e Deus entende, como eu acabei de dizer, mas de repente pode ser que tenha uma outra pessoa envolvida nisso. Então, nós nos escravizamos na raiva por causa de alguma coisa concreta. Então, se de repente eu sei que alguém provocou a morte do meu ente querido, então eu vou ficar com raiva daquela pessoa. Então eu vou nutrir um sentimento de vingança, eu vou nutrir um sentimento de amargura, que também não vai levar a nada. Então a raiva ela tem que ser simplesmente deixada no lugar dela, tem que respirar, pedir acalmar a o Deus, coração, pedir ajuda de Deus, mesmo que esteja contrariado com o que está acontecendo, vamos dizer dessa forma, né? Mesmo que esteja contrariado com o que está acontecendo. E aí a pessoa deixar o fluxo da vida seguir. A terceira fase vem que ajuda a sair da raiva, que é a tal da barganha, da barganha, isso. Algumas pessoas na barganha, elas tentam fazer uma compensação. Elas começam a ajudar outras pessoas. Outras pessoas, elas tentam colocar, fazer uma troca, né? Para tirar aquele sentimento de tristeza agudo que está no coração. Então, algumas vezes se envolvem em ajudar pessoas, outras vezes... vão à igreja, começa a fazer ministério. Mas aí tem um outro lado também, que às vezes a pessoa ela tenta fazer uma barganha assim, se eu fizer determinada coisa, isso vai me ajudar. Então, mas a barganha ela é importante também que a pessoa viva essa fase, porque é um momento que às vezes ela está começando a respirar e começando e vai sair ajudar, né? Porque normalmente, igual esses grupos de mães que perderam filhos, aí todas se encontram, elas estão com a mesma dor. E uma começa a ajudar a outra. Isso tem muito em igrejas. Ao invés de ficar em casa chorando, se revoltando, passe a fazer mais coisas diferentes para poder sair desse luto e te ajudar. A dor é o tempo. O tempo, ele não vai curar, mas ele vai amenizar. Sim. E ele vai ter que esperar passar. E nessa hora o tempo é lento. Sim. O tempo, quando a gente está feliz, ele é rápido, mas quando a gente está triste, ele é lento. Sim, e só tomar um cuidado, né, Ana, que nem com esse outro lado da barganha, que é você tentar fazer uma compensação. Porque nenhum tipo de compensação, ele é benéfico para o ser humano. Então, a pessoa que você perdeu, a pessoa que não está mais com você, ela cumpriu o papel e o propósito dela. Mas, aquilo você não vai colocar alguma coisa no lugar dela. Você não vai colocar algo que vai substituir, porque aquele sentimento que você nutre por aquela pessoa é seu e vai ficar ali no seu coração, vai ser amenizado a dor da saudade, e a saudade às vezes é boa, né, para você ficar com aquilo que de bom aconteceu, né, e nem tentar substituir aquilo, porque cada um viveu a sua história, né? Então, por exemplo, eu conheço o caso, né, de uma família que perdeu, são 2 filhos hoje, mas entre os 2 filhos tem um que morreu. Então, logo em seguida, 2 anos depois que tinha falecido o filho do meio, nasceu o filho caçula. E aí então, quando você pergunta para a mãe, mas você teve o outro por causa que você tinha perdido? Falou, não. Porque o amor e o sentimento que eu tinha por aquele que morreu é dele. E o terceiro, o caçula está aqui porque ele tem o papel dele, o lugar dele. Não, cada um é um. Então, a barganha a gente precisa tomar cuidado com esse lugar, para a gente não substituir, para não criar essa compensação. Não. Quem sempre será, pode ter morrido, mas viveu 1 ano, é 1 ano que você teve o privilégio de estar junto dessa pessoa, 10, 20, como eu já falei para vocês. A outra fase depois da barganha... Depressão. Nossa. Aí é tenso. Porque a depressão é aquele momento em que você acha que acabou, que não tem mais o que fazer. E muita gente agora está passando por isso, né, pastor? Exatamente. E a depressão é um sentimento muito perigoso, porque a gente, não sei se existe algum estudo de caso em relação a isso, mas assim, na observação apenas do que a gente tem vivido ao longo desses 20 anos de ministério, uma coisa que eu tenho percebido, assim, especialmente quando você pega casais que viveram muito tempo junto, casais de idosos, quando uma das partes vem falecer, não passa muito tempo, o outro vai. Porque não consegue assimilar a ausência e a perda daquela pessoa. Porque eles não veem um futuro. Exatamente, porque o futuro estava construído com quem estava ao lado dele. Às vezes ficou junto ali 50, 60 anos, né? Junto com aquela pessoa. Inclusive até eu vejo, aconteceu uma situação dessa na minha própria família, né? Meus avós, por parte de mãe, que eram muito ligados a mim, eles viveram 60 anos casados, né? Completaram 63 anos de casado, na verdade. E aí então, quando a minha avó faleceu primeiro, 2 anos depois minha avó faleceu.
E uma das coisas que mais marcou foi quando que quem deu a notícia do falecimento da minha avó, o meu avô fui eu, e para mim aquilo lá foi uma das Nossa, coisas mais duras que eu tive que fazer na minha vida, né? Como ser humano, nem como pastor, né, mas como ser humano. Como neto. Frase, como neto, né? E a gente era muito apegado a eles, né? E eles eram muito apegados a mim também. A fala dele foi assim: morreu a única pessoa que me entendia. Nossa, então aquilo me dor. cortou o coração, né? De ouvir que nós tivemos assim que cuidar muito, bem de pertinho dele, com muito carinho, muito tato, né? Ele não queria que mexesse nas coisinhas dela, Sim, queria que a sim. casa ficasse fechada no quarto dele. É outra coisa, antes essas de a gente coisas. falar do último processo e dar mais uma orientação para as pessoas que estão com depressão, o momento não é de tirar as coisas, né? Deixa ali, quieto, Sim. não precisa ir tirando, ai, morreu, vamos tirar tudo, vamos dar para não lembrar, para não ter dor. Não, às vezes a lembrança faz parte. Sim. Respeitem o luto de vocês, porque cada um é um. Tá? Não precisa passar adiante porque o outro usou esse método, mas procura levantar, procura reagir, e justamente por conta desse quarta questão que é a depressão. Porque, segundo os especialistas, todas as pessoas que estão vivendo a fase do luto, eles vão passar por essas fases. Vão. Né? O que não pode é você ficar preso a uma delas. Né? Naquele ciclo. Especialmente nessas 4 fases, nesse ciclo. Porque a gente tem que sair para o 5º estágio, nós vamos falar daqui a pouco. Mas especialmente nessa fase, eles vão transitar por essas fases. Agora, uma outra coisa também que eu acho importante a gente mencionar aqui, né, assim, o luto, por mais que doa na gente, ele tem que ser vivido. Ele tem que ser vivido e vivido na sua intensidade. Né? Então, quando você vai num velório de uma pessoa, você nunca deve chegar para a pessoa e dizer assim: eu entendo o que você está passando. Você não entende, você não sabe o que se passa naquele coração. Outra coisa que você não deve falar para a pessoa assim: olha, isso vai passar. Não vai passar, porque está doendo nela. Ela não vai elaborar aquilo naquele momento. Né? E outra coisa também, que às vezes eu já ouvi isso algumas vezes, a pessoa fala assim: não precisa chorar. Não, chora sim, claro, chora Chora até de você novo não e depois conseguir chora de mais, novo, até não ter porque- mais força, porque é importante colocar tudo isso para fora. E Porque não existe a esse dor. negócio, é 1 mês, é 6 meses, é 1 ano, é 2 anos, cada um é um. É uma luta, a partir do momento que você teve isso, essa perda é uma luta sua. E é por isso que a gente fala, procure o mais rápido possível uma igreja, a sua. Hoje eu estou aqui com o pastor, mas a gente fala sempre isso. O pastor tem umas palavras lindas, mas você é católico, procure a sua igreja. Só que não fique parado, procure, porque você vai conversar com essas pessoas. Hoje a gente está falando por alto, mas você vai conversar com essas pessoas, elas têm uma palavra muito bonita para te dar, que vai te fazer bem. Então acho que esse é um momento bastante sério e que você tem que ficar bem, ficar forte, se cuidar. Sim. Né, pastor? Sim. E aí finalmente chega A 5ª fase, que é a aceitação. que é onde o tempo passou. Sim. Não é que você vai esquecer, que esquecer nunca, tá, gente? A gente não tá falando isso porque isso é mentira, nunca você vai esquecer. Vai parar de doer, vai parar de sangrar. Sim. Vai parar de sangrar. A dor você vai levar até o último dia da sua vida se essa pessoa for bastante importante. Só que ela é transformada em saudade. Sim. E às vezes a saudade volta, muitas vezes, no processo de vida, e Sim. volta com força. Vai ter dias que você vai ter aquela dor toda de novo. E aí você vai depois voltar até a saudade, porque recai. Sim. E uma coisa interessante da aceitação é que a aceitação não significa amnésia ou esquecimento. Não. Aceitação é você entender, falar: puxa, perdi essa pessoa. Ela viveu o que tinha Ela que viveu o viver, que tinha que foi viver. feliz, eu amei enquanto Exatamente. pude. Tem um legado da minha vida, tem aquilo que eu amo que ela fez por mim. Vivemos, no caso de marido e esposa, vivemos intensamente cada detalhe, cada momento da nossa vida. No Foi caso dos feliz pais, enquanto estava meu pai aqui. foi um exemplo para mim. Né? Se é um filho, olha, tive a oportunidade e o privilégio de ter gerado, de ter concebido esse filho. E mesmo né? quando você faz E aí, algumas então, coisas que toca a brigam no vida meio do pra frente. caminho, não fique encabulado com aquilo, porque isso é Não, parte do faz humano, parte da faz vida, parte da faz gente. parte da vida. E tocar a vida pra frente, gente. Então, antes do pastor falar as palavras finais dele, eu vou... eu realmente, para mim, é um dos programas mais difíceis, porque eu também não consigo aceitar que alguém que eu amo muito, 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 muito possa de repente desaparecer da minha vida. E eu me sinto diante disso, e eu ainda não passei pela grande dor de perder as pessoas mais próximas a mim. Mas eu só de pensar, eu já fico assim, fraca diante de tudo. Então eu sei que é um processo muito doloroso. Eu realmente não tenho uma palavra assim tão linda e que eu gostaria tanto, 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 tanto de ter para dar para vocês. Força e muita fé e muito amor no coração de vocês. Mas pastor, você é muito melhor que eu nisso. Já falou tudo. Bom,
Eu quero começar a minha fala citando um texto da palavra de Deus que está registrado no livro de Tiago. Lá em Tiago, o autor ele escreve assim que a vida ela é como uma neblina, que ela aparece por um pouco de tempo e logo ela dissipa. Nós falamos aqui o programa todo a respeito de dor, de perda, de luto, mas o que dá sentido para tudo isso é a vida. E a forma com que nós estamos escolhendo viver a nossa vida. Então, eu costumo dizer que a nossa vida ela precisa ser vivida em 3 perspectivas. A primeira delas, no passado, nós temos que viver na perspectiva do perdão de Deus. Porque Jesus nos amou, perdoou os nossos pecados, transformou a nossa vida. E o nosso passado ficou para trás. Então, a partir do momento que você entrega o seu coração para Jesus e você vive a nova vida em Cristo, o teu passado já era. O teu passado ficou sepultado como Cristo foi sepultado na sua morte, mas também ressuscitou. A segunda forma de nós olharmos, encararmos e vivermos a vida é viver o nosso presente na perspectiva da presença de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus vai suprir cada uma das nossas necessidades. A palavra de Deus diz que nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas nos serão acrescentadas. Então hoje, o que você está vivendo hoje é o importante. Então viva bem, viva na presença de Deus, viva para o Senhor, viva para abençoar as pessoas que estão à sua volta, viva para amar. Use o seu hoje como um presente, uma oportunidade que Deus está te dando para que você viva a sua vida de uma maneira linda. E a terceira e última perspectiva que nós temos que viver a nossa vida é a perspectiva da eternidade. Porque a palavra de Deus também diz que Deus plantou no coração do homem um anseio pela eternidade. E o fato de Deus ter plantado isso no nosso coração significa que eu e você temos uma eternidade para buscar, uma eternidade para viver. Então todo esse amor que nós estamos demonstrando e vivendo no nosso presente é na verdade uma preparação para o futuro maravilhoso que Deus tem reservado para cada um de nós. Então, quando a morte vier, quando o luto chegar, quando as situações da vida baterem na tua porta, você vai se lembrar de que aqui é transitório e passageiro, mas lá na frente é eterno e lá no céu não haverá morte, com Deus não haverá tristeza, não haverá mais dor e a própria palavra de Deus diz que o Senhor limpará dos nossos olhos toda a lágrima. Então, por isso eu quero te convidar a olhar para a vida dentro da perspectiva de Deus. Como nós falamos no começo, a morte faz parte da vida. Infelizmente, nós não estamos preparados para ela. Mas saiba de uma coisa, vez ou outra, ela vai bater na porta da nossa vida. Uma vez eu ouvi de um pastor dizendo que a gente pensa que a morte sempre chega para o vizinho, mas nós esquecemos que nós somos vizinhos também. E um dia a morte também vai bater na porta da nossa vida. Mas quando ela bater na porta da nossa vida, para nós que temos Jesus em nosso coração, é o passaporte para uma vida eterna. Nós morremos para esse mundo, mas vivemos para Deus. E ressuscitamos para o Senhor e vivemos a eternidade ao lado do Senhor. E Deus vai cuidar de todas as pessoas que estão aqui, como Deus está cuidando de você agora. E você que está enfrentando um momento de luto nesse momento, eu quero que você saiba que a palavra de Deus também diz que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, porque o Senhor está com você. Então fique firme com Deus. Deposite a sua fé e a sua confiança no Senhor. Saia, rompa com o ciclo de depressão. Você vai chorar, vai doer, vai machucar o seu coração, mas vai ficar uma saudade boa, porque você sabe que o Senhor está sustentando e cuidando de você em todos os momentos da sua vida. Mas lembre-se, viva hoje intensamente, com muito amor, porque Deus tem paz e alegria para o seu coração. E você que está vivendo luto, se prepare porque Deus vai tirar toda essa situação de luto e tristeza da sua vida e vai fazer com que você viva plenamente o propósito eterno dele. Então se entregue ao Senhor e deixe que Ele cuide do resto da sua vida. Deus te abençoe e que o Senhor possa fortalecer você cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, pastor. Amém. Gente, olha, Deus abençoe vocês, tá? Que estão passando por isso. Força. Eu não tenho muito o que falar, mas Deus abençoe vocês, tá? Eu espero que vocês fiquem bem o mais rápido possível e que guarde só as coisas boas dessa pessoa que você ama e que infelizmente não está mais do teu lado. Fica em paz. E vai passar. Que Deus vai passar, tá? Vai passar sim. E esse programa hoje, gente, ele foi mais voltado para as pessoas que estão com dor, que estão tristes, tá? E vamos todos que estamos assistindo o programa orar por elas, orar por quem foi, orar por quem está sofrendo, quem está com o coração sangrando, para que continue a vida, para que continue a missão que tem aqui ainda na Terra, tá? Então, oremos todos por essas pessoas e para a saúde de todo mundo. Um beijo grande para todos vocês e até o nosso próximo programa. Tchau!